Fala pessoal, espero que esteja tendo um bom domingo. Bora contextualizar alguns ativos para essa semana. Primeira coisa, eu vou dar uma olhada aqui no calendário econômico que eu já deixei aberto, né, para essa semana. Ó, segunda-feira tá safe de operar, temos notícias só para o mercado nacional. Terça-feira estamos safe para operar também, notícias só no mercado nacional. Na quarta-feira a gente tem um discurso do Powell, presidente do Fed, às 9h15. Aqui, gente, ó, eu utilizo o horário de Nova York, tá? Aí eu deixo o horário de Nova York aqui. Então, 9h15, horário de Nova York. E temos também na quarta-feira estoque de petróleo bruto. Na quinta-feira, pedidos iniciais, né, por seguro-desemprego e também discurso do Powell e o balanço do Fed. Gente, então, ó, quarta e quinta-feira a gente vai ter dias bem movimentados, ó. O bom da quinta-feira que o horário é às 8h30, né? Então, 8h30 horário de Nova York. Então, vai dar uma boa balançada no mercado. Provavelmente depois a gente vai ter uma continuidade, né, do que aconteceu, né, depois dessa notícia. Então, só ficar atento entre quarta e quinta-feira. Assim que a gente abrir o TradingView, só mostrar aqui para vocês, gente. Mudou o horário de Nova York, tá? A gente alterou o... Cara, esqueci. Lá tá inverno, né, agora. Então mudou para UTC-5, tá? Então vocês fiquem atentos aí, porque antes o Nova York tava -4. Mas o TradingView já muda automaticamente, aqui ó, UTC-5. Aqui, gente, ó, o DXY, né, o índice do dólar. Primeiro ativo que eu gosto de começar analisando. Vamos dar um zoom aqui, vou esticar isso daqui. Ó, ele fechou todo, aqui era um FVG, né, agora virou um Inverse Fair Value Gap. Então aqui já dá pra gente alterar todas essas cores aqui para ser o Inverse Fair Value Gap. Gente, eu acostumei com algumas cores. Então quando eu tô operando, eu só bato o olho e eu já sei. Então se é azulzinho, para mim é o Inverse Fair Value Gap. Se eu tô vendo uma linha laranja, eu sei que é um Fair Value Gap, certo? Então, Consequent Encroachment do Inverse Fair Value Gap. Opa, não mudei a cor da fonte. Inverse Fair Value Gap. E aqui a mínima desse Inverse Fair Value Gap. Ó, semana passada o dólar só derreteu, olha lá, ele fechou a máxima desse Inverse Fair Value Gap do gráfico semanal. Ele nem chegou a adentrar, gente, ó. Esse FVG aqui, a gente tem uma região de imbalance muito grande ainda para o dólar vir fechar. O que nós temos aqui embaixo de liquidez mais óbvia? Tem esse Inverse Fair Value Gap semanal, mas está muito longe aqui ainda. Aqui, gente, ó, foi uma região de virada de preço, né? Onde o gráfico sentiu bastante, o preço sentiu bastante e retornou. É onde o preço do dólar tá nesse momento. Aqui embaixo, ó, eu não tenho nenhuma região de imbalance, de ineficiência, pelo menos no gráfico semanal. E o que eu tenho aqui de liquidez, ó, tem esses fundinhos. Então a gente já começa a marcar aqui, ó. Primeiro sell side liquidity que eu tenho, primeiro alvo do semanal. Pro dólar, né, caso ele for dar alguma corrigida, então o que eu vou esperar aqui? Ou daqui ele volta para cá e capta isso, ou esperar o movimento contrário, ele capta isso, depois ele vem reagir a essa região aqui e continuar esse movimento. Então, no semanal, é mais ou menos essas possibilidades que eu tenho. Aqui eu tenho uma região muito grande de liquidez, ó, tá deixando ali a topo com um monte de pavio. Olha aqui um rejection block muito grande, rejection block, um monte de rejection block. Então uma região abarrotada de liquidez que o dólar possa vir buscar em algum momento. Ó, do semanal, vamos descer aqui para o diário agora, para continuar contextualizando aqui, ó. Uma região de sell side, deixa eu colocar aqui.
Mas que eu já posso deletar, porque a gente tem esses outros inverse fair value gap semanal dentro de um inverse fair value gap semanal grande. Olha aqui, ó, imã de preço. A gente sabe que o gráfico quase sempre vem buscar fechar esse volume em balance do diário. Então, caso ele comece a subir, gente, aqui pode ser uma possível parada de preço ou um possível alvo, tá, para o dólar. Ó, ineficiência aqui no gráfico diário. Deixa eu destravar aqui e travar o semanal. Ó, tem esse fair value gap. Aqui em cima, ó, tem um outro fair value gap, ó, do semanal, do diário. Ó, aqui seria uma região interessante, porque olha aqui. Ele chegou no consequent encroachment, né, no 50%. Deixa eu colocar aqui fair value gap diário. Ó, tem essa região de liquidez, tá? Porém, a gente tem que tomar cuidado, porque olha aqui, ó. Ele capturou tudo isso daqui, né? Então pode ser aquele perfil Turtle Soup, né? Que captura liquidez óbvia para depois continuar o seu movimento. Lembrando que o dólar, gente, olha aqui, tá num movimento bem alto bem grande, né? De alta. Tá? Ele tá numa bullish trend bem grande. Começou essa acumulação aqui, porém a gente tem aqui, ó, essa acumulação inicial. Então pode ser que estamos aqui no Market Maker Buy Model, né? Pode ser que isso aqui seja um Smart Money Reversal, tá? E a gente esteja no Market Maker Buy Model, tá? Vamos acompanhar ele aqui, ó. Devido a essa acumulação, a gente está tendo essa acumulação. Pode ser que aqui a gente tenha uma correção, né? Uma realização de lucro, para depois ele fechar essa região aqui em cima, que é a acumulação inicial que deu início a esse bearish trend, né? E aqui pode ser que tenha sido esse Smart Money Reversal. Gente, eu não gosto, vocês sabem muito bem, tá? Eu não gosto de ficar fazendo previsão. Falar, gente, ó, essa semana aqui o dólar só vai derreter, não sei o que. Eu não levo em conta a análise fundamentalista, tá? O Mark Douglas mesmo fala isso no livro dele, Trading the Zone. Escolhe um tipo de análise que você faz, seja fiel a ela. Quanto mais você for misturar análise gráfica com técnica, com fundamentalista, menos assertivo você vai ser. Então, assim, notícia, gente, eu só utilizo os horários para eu ficar de fora ao mercado, tá? Eu não tento, eu sou sincero e humilde para falar para vocês que eu não tento nem interpretar qual que pode ser o resultado da notícia, tá? Para eu operar de acordo com o resultado que eu imagino que tenha. Então eu só marco essas regiões, ineficiência e liquidez, e espero o preço chegar, capturar a liquidez, chegar numa região de ineficiência e aí sim eu tomo as minhas decisões, certo? Então isso daqui, gente, olha, é o que eu tenho aqui para o gráfico diário, tá? Aqui, ó, essa zona aqui vai ser a nossa região de preço justo da semana, né? Que pode ser que o gráfico venha fechar esse gap aqui que ele deixou, né? Esse imbalance muito grande. Então pode ser que a gente tenha alguns dias positivos essa semana para depois ele continuar caindo, ou às vezes ele já cai aqui e já vai lá para cima. Tá? Então a gente tem hipóteses. Importante é minhas tomadas de decisões são nessas regiões aqui, tá? Isso que é importante eu deixar claro para vocês. Então eu vou deixar essa linha aqui, jogar ela para o gráfico diário. Isso aqui tudo diário, 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 deletar esse textinho. Vamos ver aqui por 4 horas. Ó, isso aqui eu marquei faz uma semana já. Olha aqui a região, prêmio discount, olha aqui como é que foi. Quantas oportunidades, né, de negociação que deu nas regiões, tanto de desconto quanto a região premium. Olha lá, ele não chegou a capturar essa liquidez ali em cima. Ó, posso deletar isso. Aqui, ó. É o que eu sempre falo, gente. Olha aqui, ó. Buy side liquidity 4 horas. Olha o que aconteceu. Capturou, começa a quebrar a estrutura e queda.
Depois ali, ó, perfilzinho Turtle Soup, ó lá, capturou toda essa liquidez que tinha aqui em cima e derreteu tudo de novo. Viu? Então ele sempre vai atrás de liquidez, olha aqui, ó. Foi formando essa liquidez, ó, capturou essa de cima, capturou essa de baixo, parou numa região de ineficiência, aqui, ó, mínima desse inverse fair value gap, chegou nessa mínima lá, pá, capturou toda essa galera e agora derreteu. Então é assim que o preço se move, gente. Ele vai atrás de liquidez, olha lá, capta a liquidez do buy side e vem para a liquidez do sell side, tá? Então é isso que a gente tem que ter em mente. Olha aqui, ó, também, ó lá, sell side diário, olha o que acontece. Aqui é a região que eu vou deixar a ordem plotada, eu sempre falo para vocês, óbvio que não, sabe? Essas regiões de suporte e resistência é a região onde vem, você vai acabar sendo estopado quase toda hora. Porém, a gente usa sim como suporte e resistência. Ó, por mais que eu falo que não usa, mas usa. Por quê? Eu espero o preço parar nessa região, começar a quebrar a estrutura para o lado contrário, para depois eu tomar a decisão. E olha aqui, gente, ó, capturou liquidez, subiu, capturou liquidez, corrigiu, sabe lá, capturou mais liquidez lá em cima, derreteu. Sabe, aqui ó, beleza, capturou aqui, você pode esperar essa daqui? Sim, mas quer dizer que assim que ele pegar essa, ele já vai derreter até aqui? Óbvio que não, por isso que eu falo, minhas tomadas de decisão é só depois que ele capturou. Então ó, ele capturou essa liquidez, o que eu espero aqui? Ele me mostrar agora uma bullish trend em time frame menor. Para quê? Para eu buscar um alvo aqui, ó, volume imbalance, ou fechar toda esse gap que ele deixou. Tá? Então é isso. Por mais que eu não opere o índice do dólar, né, o DXY, isso daqui serve para a gente poder operar o ouro e o euro. Então o que eu espero? Eu sempre falo, eu acompanho primeiro o índice do dólar para depois ir lá no euro e no ouro para poder clicar, tá? Olha que eu falo do volume imbalance, ó, que tinha marcado. Olha lá, veio, fechou, derreteu. Olha aqui, volume imbalance, veio, fechou, subiu. Por isso que eu falo, volume imbalance, gente, ó, região, imã de preço, tá? Ó, eu tinha aqui, agora eu vou marcar diferente. Aqui no 4 horas eu vou puxar pra cá. Vou manter essa mínima aqui, que tá perto, tá? E colocar nessa última máxima aqui. Certo? Não vou usar essa mínima não, porque aqui eu tenho uma região de liquidez. Então, caso ele venha aqui para cima e a gente tem esse volume em balance, aí pode ser uma região que depois eu vou buscar uma venda, que seria uma compra no euro, certo? Entendeu? Que isso aqui, ó, correlação contrária ao euro, tá? Então, gente, ó, essas daqui vão ser minhas marcações para o índice do dólar. É assim que eu deixo, aí eu fico acompanhando ele, tá? Para poder operar o euro. Então é isso, gente. Ó, eu não gosto de ficar marcando essas regiões de ineficiência em 4 horas, não. Eu marco só na hora que eu tô operando, que pode ser umas regiões de saída, sabe, de alvo e tudo mais. Mas para eu ter tomada de decisão, ó, é esperar ele capturar esse sell side, ou esperar fechar esse volume em balance, ou ele chega aqui primeiro, trava e começa a quebrar a estrutura para baixo, aí eu busco isso daqui como alvo. Entendeu como é que eu utilizo essas regiões? Ou ele sobe tudo aqui, trava, começa a quebrar a estrutura para baixo e eu vou buscar aqui, ó, esse IFVG como alvo. Às vezes eu nem busco isso daqui, porque às vezes se ele começa esse bullish trend, ele para aqui e continua subindo depois, tá? Então essas regiões, eu espero o preço travar, começar a quebrar a estrutura para o lado contrário e eu poder tomar minhas decisões nos ativos que eu opero. Então, gente, ó, pro dólar, é isso daqui que eu tenho, tá? Então, ó, caso ele capture aqui, aí venda para o euro, tá? Porque o dólar pode começar a subir e a gente entra vendido no euro. Falando em euro, vamos dar uma olhada como é que ele tá. Deixa eu deletar aqui. Abrir as pastinhas dele. Bora pro mensal aqui. Isso aqui era de alguma aula que tava dando no Discord, tá, gente? Aqui. Ali no mensal, gente, não tem o que eu adicionar. Só que, ó, ele tá praticamente fechando
esse gap aqui, tá, ó. Ó lá, travou no Consequent Encroachment, Fair Value Gap, mensal. Será que tem como deixar só o contorno? Deixa eu ver aqui. Tem. Opacidade quase nenhuma. Vou deixar assim. Então, ó, Fair Value Gap mensal, tá? Ó lá, tá quase fechando, mas ali o preço, ó. O fechamento do preço do momento de agora, ele tá no Consequent Encroachment, tá? Ó, eu tenho liquidez aqui embaixo, tá? Para ele vir capturar, olha aqui um monte de fundinho que eu tenho, relativo equal low. E esse Fair Value Gap mensal aqui que possa chegar até esse Consequent Encroachment pelo menos. E ela lembra que eu falei no índice do dólar que se ele vem, captura aquele sell side, ele começa a subir. Se ele começa a subir, gente, é venda aqui para o euro, tá? Então olha aqui, ó, olha o que aconteceu se a gente for aplicar o Smart Money. O que eu tive aqui? Um Market Structure Shift. Sempre que eu tenho um Market Structure Shift, o que eu espero? Uma correção. E essa correção eu espero até onde? Até uma região de ineficiência. Ele chega numa região de ineficiência, o que eu faço? Eu entro ao contrário, esperando capturar a liquidez do outro lado, tá? Então é basicamente isso daqui que eu faço em low time frame, tá, pessoal? Então, ó, vamos só usar aqui uma confluência. Deixa eu deletar essa linha aqui. Aí. Deixa eu usar essa confluência aqui do OTE. Ó, então pode ser, ó, que ele capture essa região aqui em cima ainda, tá? Isso daqui seria o OTE, tá? Uma FIBO, né? A região de OTE da FIBO. Então, vou até deixar um olhinho aqui. Ó, aqui pode ser uma região interessante para a gente poder vender o euro buscando, né? Carregando essa posição por bastante tempo. Porém, vamos ver o que vai acontecer aqui nos próximos dias, agora que ele está preso nesse Fair Value Gap mensal. Vamos jogar aqui para o mensal. Mensal. Eu posso excluir. Posso excluir. Posso excluir. Deixar o mensal aqui embaixo e travá-lo. Certo? Ó, tem toda essa liquidez aqui para ele buscar. Então, ó, opa. Ó, aqui vai ser a minha primeira região de sell side liquidity. E eu vou colocar aqui mensal. Mensal. Certo? Vamos pro semanal. Deixa eu tomar um copinho de suco. Ó, gente, aqui no semanal, olha que interessante, a região de OTE, ó, eu tenho esse relativo equal high. Ali, relativo equal high. Vou colocar aqui até do gráfico semanal. Tá? Que dá justamente ali, ó, no olhinho que eu coloquei, que é na região de OTE. Tá? A gente vê aqui também, ó, esse Fair Value Gap aqui, semanal, ó lá, o preço já reagiu a ele. Mas esse daqui eu vou deixar marcado. Semanal. Fazer a mesma coisa, gente. Eu vou deixar esse contorno grosso aqui. E vou deixar o fundo praticamente assim, transparente. Ó, Fair Value Gap semanal. Então, ó, uma venda legal seria nessa região aqui, tá? Pro euro. Porém, ó, eu ainda estou analisando mensal e semanal, tá, gente? A gente está criando um contexto, porque olha aqui, ó, que eu sempre falo. Captura liquidez, umas liquidez importante, olha aqui, ó, em high time frame, ó, isso aqui é um sell side liquidity. Ele chegou, ó, até esse paviozinho aqui. Deixa eu colocar aqui para vocês, ó. Ó, sell side liquidity do gráfico diário. Ó lá, capturou, o que que acontece, gente? Uma correção. Tá? Então, ó, ô caramba, eu coloco para ocultar, deixa eu tirar isso daqui. Eu coloco isso para gravar o vídeo, mas mais tá me atrapalhando do que ajudando.
Olha, eu me desfoquei agora do que eu estava falando. Então vamos lá, ele captura a liquidez, o que, que ele faz? Ele faz uma certa correção. Porém, olha lá, ele está vindo, tá caindo, tá caindo. Olha lá, depois ele começou uma bullish trend. E o que, que aconteceu, gente? Levando em conta um price action. Olha lá, ele rompeu essa bullish trend. Então, levando price action raiz, o que, que eu espero? O preço retornar nessa bullish trend para depois eu entrar ao contrário a ela. Então, mesmo a gente aplicando Smart Money, price action, a gente está conversando a mesma linguagem, gente. Só que com termos diferentes, sabe? Com regiões diferentes. É isso que eu fico meio doido, sabe, assim, porque muita gente quer entrar, viu, que eu vou mudando de assunto, né, então, vocês estão acompanhando meu canal, vocês já sabem como eu sou, tá, então é isso que eu fico louco, porque tem a galera que, eu sou defensor do Smart Money porque é o que funciona pra mim, obviamente eu tenho que defender aquilo que funciona pra mim, só que não tem como eu falar, gente, é só isso que funciona, mais nada funciona, porque olha aqui, o Price Action Raiz, o que que a galera vai fazer, deixa eu ver se eu lembro qual que é a ferramenta. Aqui, canal paralelo. Pá, pá. Olha aqui, gente. Aqui eu tenho um canal. Um canal de alta. Ele rompeu o canal. O que, que eu espero? Ele retorna no canal para eu entrar ao contrário. Isso daqui, gente, price action raiz. Sabe? E o que, que acontece? Olha aqui, onde que é o retorno? Nesse canal. Num fair value gap semanal. Numa região de OTE da FIBO. Viu? A gente conversa a mesma linguagem. Não precisa dessas bobeiras de brigar por causa de operacional e tal, tá? Então, eu vou desfocando. Gente, eu sou assim. Sou maluco da cabeça, então é isso. Quem não quiser acompanhar também, entender essas maluquices, tem um monte de outros canais aí, tá? Então, gente, olha isso daí. Olha, ele tá preso aqui, como eu disse, né, no Fair Value Gap mensal. Ó, no gráfico semanal eu não tenho região de ineficiência aqui em cima, mas eu deixei essas duas regiões aqui marcadas, tá? Eu vou tirar esse sell side aqui, que esse sell side já aconteceu, então a gente tá nessa correção. Para eu acreditar que ele vai continuar um bullish trend, uma tendência de alta, ele precisa, obviamente, romper isso daqui, retornar numa região de OTE e depois voltar. A partir do momento que ele rompeu isso daqui, aí ele, para mim, continua nessa bullish trend, nesse canal de alta, tá? Porque aqui, ó, topo, fundo abaixo. Topo acima do topo anterior, fundo acima do fundo anterior. Topo acima do topo anterior. E agora eu tenho um fundo abaixo dos dois fundos anteriores, tá, gente? Então isso daqui, ó, tá um pouquinho estranho. Então o que, que eu tenho que esperar? Para eu acreditar que ele vai continuar essa tendência de alta, ele precisa deixar esse topo. Caso ele não deixar um topo acima desse, para mim isso daqui foi só um esforço que ele teve para fechar esse volume em balance, que a gente marcou há muitos vídeos atrás. Fechou esse volume em balance, depois continuou essa tendência macro aqui de queda, tá? Então vamos lá. Isso daqui, todo esse contexto, gente, eu ainda tô no semanal. Olha o que eu tenho de marcação aqui no semanal, que eu já vou deletar algumas coisas, tá? Ó, volume imbalance, já foi. Esse inverso fair value gap. Gente, isso daqui eu vou deixar, porque eu adoro operar inverso fair value gap. Adoro operar, mas que inverso fair value gap. O que é isso? É região aqui. Vou deletar. Aqui eu vou deletar que ainda tá longe. Olha lá, BPR semanal, junto com Fair Value Gap semanal. Aqui é a máxima desse inverso Fair Value Gap. E essa regiãozinha aqui eu tiro. Aqui eu jogo pro semanal. Esse é o side liquid, eu jogo pro semanal. Esse relativo é color, eu jogo pro semanal. Isso daqui eu jogo pro semanal, mas eu vou deixar oculto porque eu tenho o BPR aqui. BPR para mim é mais importante que o Fair Value Gap sozinho. Então, ó, regiões de parada de preço para essa semana. Consequente encroachment desse inverso fair value gap semanal ou captura dessa liquidez aqui e depois ele continua caindo. Então, esse é o contexto que eu posso estar esperando, tá? Vamos para o diário, ver o que eu marquei no diário. Deixa eu habilitar aqui. Gente, essas marcações faz tempo, tá? Eu só vou mantendo. Aqui, isso aqui é marcação dia 12 de setembro, tá? Uma marcação dia 11 de outubro. Para vocês verem como que fazer esse top down
É muito importante que você fica operando essas regiões por muito tempo. Ó, no diário, gente, tem nada a mais para eu colocar. Porque olha aqui, ó, se eu for marcar esse inverse fair value gap, ele já está dentro do consequent encroachment. Esse fair value gap está dentro do consequent encroachment do inverse fair value gap. Então não tem por que eu deixar isso daqui marcado, tá? Ele está aqui dentro. Eu tenho esse order block um pouquinho acima dessa liquidez. Então aqui, ó, pode ser uma região interessante, tá? Primeira liquidez óbvia que eu posso esperar para o euro. Ó, buy side liquidity, e eu vou pôr aqui no gráfico diário. Aqui, ó, é um IRL, Internal Range Liquidity do gráfico diário, tá? Por mais que é diário, gente, isso aqui é um IRL do gráfico diário. Aqui eu consideraria a liquidez externa. Aqui é a liquidez externa. Tudo aqui dentro, ó, liquidez interna. Porém, a gente está falando de gráfico diário. Na hora que eu jogo isso daqui para low time frame, tá? Então você vai ver que pode ser uma liquidez externa num low time frame. Então, bora para um low time medium time frame, né, no 4 horas, que é a última análise que eu faço. Olha aqui, eu tenho esse fair value gap, que eu já vou tirar ele. Esse BPR, gente, eu vou tirar também, que está dentro do inverse fair value gap. E ó, aqui, ó, eu vou só esticar a minha região de premium discount ali para cima e vou colocar nessa última mínima. Então a minha região de premium discount vai ser nessa liquidez aqui, que pode ser a liquidez mais óbvia que ele possa vir capturar, e junto com o último fundo que ele deixou. Olha o que eu falo de liquidez, gente, o tanto que é importante. Capturou essa liquidez, o que que faz? Pá, derrete. É sempre assim, gente? Óbvio que não é. Se o mercado fosse sempre de qualquer forma, cara, qualquer um ia aprender a fórmula mágica e ia estar milionário do dia para noite, né? Só você dar all-in em todas as entradas. Mas, ó, é importante a gente entender região de liquidez. Aqui, dá uma swipadinha na liquidez, pá, vai lá para cima. Trava numa região de ineficiência, olha lá, pá, vem de novo. Swipou aqui. Sabe o que é isso aqui? Capturou stop loss de quem entrou comprado, gente. Capturou stop loss e olha lá, explodiu. Foi para cima de novo. Porque ele estava numa tendência forte de alta já. É isso que a gente tem que entender, gente. Entender essas regiões de liquidez. E esperar, ter a paciência de esperar o preço chegar até ela. Igual aqui. Ó, eu tenho essa liquidez aqui do diário. Porém, olha aqui, ó. Ele capturou essa daqui. Ó, buy side liquidity de 4 horas, tá? Por que que eu gosto de deixar isso daqui marcado? Porque pode ser, gente, que ele comece uma correção aqui antes de capturar essa liquidez, tá? Então, se eu for esperar uma correção, ó, eu gosto de usar OTE. Eu sei que tem um monte de gente que fica aí criticando FIBO e tal, mas eu não gosto de usar OTE para entradas, mas eu gosto de usar como confluência. Então, olha aqui essa confluência. Olha o tanto de região de imbalance. Olha aqui, essa região de OTE, tá? Presta atenção aqui. Olha aqui o tanto de imbalance que eu tenho nessa região. Olha aqui, um pouquinho para baixo, sabe? Tem uma região de imbalance muito grande olhando para a esquerda, tá? E aqui, ó. Aqui um poolzinho de liquidez, tá? Então, tem esse pool de liquidez. Faz sentido ele capturar isso daqui e continuar subindo? Faz, demais. Como faz sentido também ele... Oh, caramba, eu deletei aqui. Como faz sentido também ele capturar essa liquidez e depois ele vir aqui para baixo. Então, são probabilidades. Primeira coisa de todas, gente, que eu vou operar, que eu vou esperar no momento que eu estou operando. Capturar essa liquidez. Olha lá, capturou essa liquidez, sabe? Aqui, obviamente, fechamento do mercado, tal, não tinha nada a ver com o horário que eu opero. Mas eu sempre espero essas capturas de liquidez importante. Depois, ó, eu tenho essa liquidez aqui embaixo para ele capturar. Na hora que ele captura aqui, aí beleza, eu começo a ver se ele quebra estrutura para me dar alguma oportunidade para compra. É sempre assim, tá? Ou ele vem abaixo aqui dessa região
de 50%, trava em alguma região aqui embaixo e começa a quebrar a estrutura para cima para eu buscar essas regiões mais acima para uma compra. É sempre isso que eu faço. Então, paciência. Sempre paciência esperando captura de liquidez. Gente, eu não tô cagando regra não, isso é o que eu faço, tá? Vocês podem fazer o que quiser, quem quiser deixar a ordem pendurada aí nos lugares, aí é de cada um, tá? Eu só posso falar sobre aquilo que eu faço, tá? Então, gente, ó, pro euro, é isso daqui, ó, ele tá travado nesse consequente encroachment do mensal, capturou essa liquidez do 4 horas. Eu tenho essa liquidez aqui do gráfico diário, então posso ficar de olho nela. E aqui seria uma região interessante para fazer uma venda. Ó, gente, eu não estou falando para ninguém, não é indicação de venda, não quero vocês deixando isso aqui pendurado, tá? Só estou falando que é uma região interessante para o preço continuar caindo depois. E se o preço chega até aqui e continua caindo, a gente tem tudo isso daqui que ele possa vir mitigar, certo? Então, gente, ó, pro euro é isso que eu tenho. Vamos ver como é que tá o ouro, cara. Faz tempo que eu não opero esse ouro, mas tanto tempo. Vamos entender o que tá acontecendo no ouro. Eu não tô nem olhando ele, gente. Eu tô encanado só nos índices. Não gosto de ficar mudando, sabe, pulando de galho em galho, mudando os ativos. Sempre gostei muito do ouro. Porém, depois comecei a operar índice, principalmente no mercado de futuros, aí meio que eu esqueço, sabe, os outros mercados. Eu acho melhor você conhecer um contexto, saber exatamente o que está acontecendo, os preços, o que aconteceu no dia anterior, na semana anterior. Por isso que quando eu abro um ativo que eu não estou operando faz tempo, eu fico meio perdido porque eu não estou acompanhando a movimentação dele. Eu acho isso muito importante. Não gosto desse negócio de bater o olho no gráfico. Ah, pronto, já sei, sabe? É isso aqui que ele pode fazer. Só que olha o que a gente tem de cara aqui no... Deixa eu tirar isso aqui. O que eu tenho de cara no ouro? Gente, essa daqui, ó, é a região de resistência mais importante que o ouro tem. Ó, tô no gráfico mensal. Aqui a gente está falando de topo histórico. Então aqui, ó, é uma região de resistência mais importante que o ouro tem, tá? Pode ser que ele capture esse topo histórico, né, que é os 2080, né, 2080 dólares. Não sei. Só que eu tenho que ter noção que ele está na região de resistência mais importante que ele já teve desde sempre, tá? Ele está próximo a topo histórico. E o que aconteceu nesses últimos dias? Ele chegou no número bola lá nos 2000 e começou essa correção. Isso aqui, ó, a gente está falando do gráfico mensal, tá? Olha, não tem nada para marcar aqui no gráfico mensal. Vou manter esse Inverse Fair Value Gap aqui, sabe? Que pode ser algumas regiões de parada, caso ele comece essa correção. E agora, ó, falar que eu não vou marcar, mas eu vou sim, ó. Vou deixar marcado esse Fair Value Gap aqui. Mesma coisa, eu vou deixar isso aqui grossão. Vou deixar aqui perto do 5. Tá? Então, Fair Value Gap mensal. Ó, ele aqui nem chegou no que eu considero preço justo. Olha lá, só encostou e subiu. Porém, olha aqui, um candlezinho, sabe? Sem tanta expressão, tá? Isso daqui, ó, esse foi outubro, esse aqui ainda é o candle de novembro, sabe? Então, o que a gente pode esperar para esse candle de novembro? Aqui, capture esse Buy Side Liquidity. O que é esse Buy Side Liquidity? Ele é o Previous Month High, a máxima do mês anterior, tá? Então pode ser que ele capture isso daqui e comece a derreter, fazer uma correção zona desse candle grande de outubro. Mas vamos esperar. Só vou deixar isso daqui marcado, vou jogar aqui para o gráfico mensal. Vou travá-lo. Bora pro semanal para entender o que está acontecendo aqui com o ourinho. Ó, gente, ó, no semanal. Opa, eu vou arrastando com o Shift, aí ele aumenta tudo. Gente, eu gostei dessa configuração aqui. Vocês verem, né? Eu sou bipolar até no jeito que eu mantenho os meus bloquinhos, né? Eu gostei dessa configuração, vou mantê-la aqui.
aqui. Esse fair value gap semanal, olha lá, ele fechou, começou a corrigir, o preço travou aqui no consequent encroachment, tá? E, ó, aqui é o meu buy side, ainda vou ficar aguardando essa região. Para o semanal, o que mais que eu tenho aqui para marcar? Aqui eu marco só depois que ele fechar esse fair value gap mensal. Ó, tem esse BPR semanal. Aqui, ele é maior ainda, ó. Aqui, aqui. Ó, uma região grande de BPR. Porém, eu tenho esse inverse fair value gap mensal. Então, tira esse BPR aqui. Ó, capturou essa liquidez. O que eu espero quando captura essas liquidez de high time frame? Uma correção. É assim que eu sempre opero. Ó, o preço, ó, tá travado aqui, ó, numa região de bola-bola, na região de 2000. Vamos pro diário, vamos ver o que o Ourinho tá mostrando pra gente no diário. Ó, tá travado nesse fair value gap. Esse daqui é o mensal, deixa eu trazer ele pra cá. Ops, senão na hora que a gente for jogando pro time frame menor, a gente não consegue enxergá-lo. E eu vou manter esse inverse fair value gap aqui. Ó, aqui eu tenho um order block, tá? Pessoal do Smart Money mais simples, né? Ela tem uma região de supply e demand, né? Rayleigh, base Rayleigh, né? Subiu, fez uma correção, acumulou, depois subiu de novo, né? Região de raise, base Rayleigh. Então aqui é uma região bem importante, um order block com inverse fair value gap, uma região de supply e demand. Eu falo supply e demand, gente, que eu não sei, não lembro se supply é o que fica em cima e demand embaixo ou o inverso. Por isso que eu falo uma região de supply e demand. Ó, olha o que aconteceu. Fechou o fair value gap, começou a corrigir, manipulou, olha lá, capturou a máxima do dia anterior, desceu, subiu, travou no consequente encroachment desse rejection block. Tá vendo? Esse pavio no gráfico diário é um rejection block, uma região de rejeição. Olha lá, ele chegou até essa região de rejeição, que é a máxima desse fair value gap, e reagiu. E esse corpo do gráfico diário da sexta-feira, ó, fechou abaixo do consequente encroachment. O que eu posso esperar, gente, aqui, ó, por os próximos dias? Eu vou deixar aqui, ó, um premium discount. Ó, talvez ele comece a subir, trava aqui no 50% e começa a derreter, tá? Mais ou menos isso que eu posso esperar. Caso ele comece a deixar corpo acima dos 50%, aí eu vou esperar ele capturar essa liquidez aqui antes de tomar alguma decisão. Então, ó, regiões de interesse para mim, aqui e aqui, tá? E aqui região de liquidez que ele possa vir buscar caso ele comece caindo. Ó, isso daqui, gráfico diário, tá? Do ouro. Vou deixar isso aqui dentro do diário. Deletar. Deletar, deletar. Vamos por 4 horas para ver se a gente tem alguma outra informação. Ó, aqui é perigoso, eu sempre falo. Perigoso a gente considerar um MSS, um Market Structure Shift, porque olha aqui, foi só com pavio, os corpos tudo acima. Então pode ser, ó, que ele mantenha, ó, essa tendência. Pode ser que isso aqui, ó, seja só um movimento de captura de liquidez e ele mantenha esse bullish trend, tá, gente? Então vamos tomar cuidado com isso. Então, ó, caso ele chegou aqui, ele ainda pode corrigir, pegar isso tudo aqui, às vezes até travar aqui e depois continuar subindo, porque a gente sabe que o preço é fractal. Captura liquidez em cima, captura liquidez embaixo. Então ele vai sempre aumentando o tamanho do fractal. Então, ó, minhas regiões de interesse aqui do ouro vai ser por aqui e aqui. É isso que eu vou aguardar.
Aqui, ó. Olha esse rejection block, olha. Aqui, gente. Ó, order block. Ele não conseguiu passar desse order block. Olha lá. Não chegou nem na máxima dele. Quer dizer, chegou na máxima desse, né? Mas não chegou na máxima do dia anterior. E o que aconteceu? Um paviozão. Paviozão de rejeição. E aqui, ó, candle negativo e outro candle negativo. Ó, esse candle negativo deixou um pavio grandão, tá? Então tem chance dele vir, capture isso daqui antes de subir. Aqui tem um order block que pode travar esse preço. Vamos acompanhar o próximo capítulo dessa novela. Esses dois aqui eu vou deixar no 4 horas. Vou tirar esse MSS porque eu ainda não considero o MSS. Para isso daqui ser um Market Structure Shift ou um Choke Change of Character, eu quero um fundo mais baixo com corpo, tá? Eu não considero quando é pavio, eu quero um fundo com corpo. Gente, é isso que eu tenho aqui pro ouro, tá? Pra gente poder aguardar. Liquidez óbvia que eu tenho aqui, o Sell Side Liquidity do 4 horas. Vou até marcar aqui. Do 4 horas. E aqui para cima é isso que eu vou fazer, gente. Eu vou esperar ele passar dessa região de 50%, né, daquele paviozão do diário, e ver se ele vai começar a deixar corpo ali em cima. Se não, pode ser que ele continue só com esses candles negativos aqui, buscando esse sell side e essas regiões mais abaixo. E lembra que eu falei a mesma coisa lá no DXY. Caso o índice capture esse sell side que a gente tem, essa região aqui embaixo, ó, do semanal, ele vai subir. Ele subindo, aí ele dá indicativo pra gente do euro caindo e do ouro fazendo essa correção também. Certo? Então aqui, ó, a gente tem que tomar cuidado também, que ali, ó, o ouro começou uma acumulaçãozinha aqui. De uma acumulação, raramente vai vir uma reversão. Tá? Então isso daqui é uma acumulação do gráfico diário. Tá? Dessa acumulação, pode ser que venha um sweep de liquidez para depois ele começar essa reversão rápida. Tá? Porque de uma acumulação, geralmente ele vai continuar o movimento que ele estava fazendo anteriormente. É isso. Então, ó, para eu comprar, ele tem que capturar essa liquidez. Para eu vender, ele tem que fazer esse movimento indo lá para cima e já revertendo praticamente na hora, sabe? Tipo isso aqui, ó, vai, captura a liquidez e começa a reverter na hora sem acumular. Ó, capturou e começou a subir. Mais ou menos isso. Agora, vamos pro ativo que eu opero de fato. O que tá acontecendo no NAS, pessoal? O que tá acontecendo? Ele veio, reagiu a esse Fair Value Gap mensal. Mesma coisa, eu vou manter aquela configuração que eu adorei essa configuração. Comer uma castanha, eu tô comendo licuri. Vocês conhecem licuri? Se alguém assistiu até agora, 40 minutos, coloca, escreve licuri nos comentários, só pra eu saber que alguém prestou atenção. Acho que ninguém presta atenção em vídeo de 40 minutos não, mas eu vou continuar fazendo. Eu falo que eu sou egoísta aqui, porque isso daqui é melhor pra mim do que pra vocês. Mas quem estiver prestando atenção, tenho certeza que vai sanar bastante dúvidas de como marcar as regiões e as regiões que a gente pode esperar para poder operar. Então, ó, quem estiver acompanhando até agora, escreve aí licuri nos comentários. Ó, ele chegou nesse Fair Value Gap mensal e já, pá, já subiu, ó lá. Outubro, só sweepou esse fundinho, encostou no Fair Value Gap, novembro já começou com toda essa explosão.
Eu vou manter, tá? Esse inverso Fair Value. Opa, eu vou manter naquela configuração bonitinha, hein? Aqui eu deixo grosso. Pronto, ó, ficou legal. Porque aí na hora que eu jogar em low time frame não fica aquele azulão, sabe? Pra eu poder operar. Ó, aqui eu tô dentro de um inverse fair value gap. Olha lá, ele já fechou acima. Mas eu vou manter essas regiões. Tem esse breaker block lá, cara, tá muito louco. Ó, essa regiãozinha de acumulação, que o pessoal também chama de supply demand. Olha lá, chegou até ela. Então o que eu posso estar esperando agora pro NAS? Preços mais altos. Então o que dá para esperar nos próximos meses? Isso aqui é uma liquidez, só que do gráfico mensal, então pode ser que demora bastante para chegar. Mas agora eu acredito que dá para esperar preços mais altos. Mas uma região que vai decidir para mim, gente, é isso daqui, ó. O buy side liquidity do previous month high. Tá? Então aqui, ó, primeira liquidez óbvia que eu tenho do gráfico mensal, que ele possa vir capturar. Captura a máxima do mês anterior e depois ele pode começar a dar essa direção pra gente. Opa, deixa eu travar aqui. Isso do mensal. Vamos ver o que o semanal tá fazendo. Cara, pra vocês verem como é o ativo que eu mais opero, ele vai ficando uma bagunça, mas na minha cabeça vai fazendo sentido, tá? Na hora que eu tô operando, juro para vocês. No gráfico semanal não tinha marcado nada. Porque olha aqui, ó, o que ele está acontecendo? Ele está dentro desse inverse fair value gap. Olha lá, travou no consequent encroachment. É uma região com rejection block. Olha lá, ele encosta aqui no order block e volta. Encosta de novo no order block e volta. Aqui nem encostou ainda nesse order block. Começou a deixar um paviozinho do dia anterior. Mas vamos esperar. Essa daqui é a liquidez óbvia que eu tenho, tá? Do mês anterior. E aqui, ó, essa região é o que eu chamo de preço justo, tá? Que ele possa vir fechar esse possível gap para depois continuar esse movimento de alta. Então aqui é uma região que eu chamo de preço justo. Eu vou até deixar marcado, que eu vou postando para vocês ali no Discord. Olha lá, viu? Chegou, gente. Aquela região do preço justo da semana. O que eu vou esperar, gente? Primeiramente aqui ou aqui em cima, tá? Mas isso aqui, ó, aqui em cima, né? Ou aqui embaixo. Eu ainda estou no gráfico semanal. Vamos ver se o diário tem uma visão mais clara pra gente. O que está acontecendo aqui no diário, gente? Olha, fechou esse fair value gap. Tchau. Olha aqui, tá dentro de um order block diário. E eu ainda vou deixar porque ele ainda tá dentro, ó. Isso aqui tudo ainda é o order block. Ó, chegou no main threshold desse order block diário. Então, order block diário. Gente, eu adorei essa configuração. Vamos ver quanto tempo que eu vou manter essa configuração aqui. Order block diário. Aqui, ó, é o MT, o main threshold dele. Deixa eu tirar esse outro aqui, que eu vou deixar esse bloco aqui mesmo. Então, ó, ele tá... Ó, aqui a gente tem uma visão melhor, tá? Olha como é que tá. Eu vou fazer aquilo que eu fiz do Price Action. Onde que tá aquela ferramenta? Será que é aqui? Aqui. Gente, eu perdi a ferramenta que eu usei agora há pouquinho. Aqui, ó. Ele tá dentro desse canal, certo? Então, o que pode acontecer lá? Ele tá dentro desse main threshold, né? Os 50% desse order block. Pode ser que ele comece a derreter? Pode, porque se a gente traçar uma FIBO, vai ver que ele está aqui numa região de OTE também. Quer ver? Vamos ver isso. Ali, 79. O que aconteceu? Te dar o zoom aqui. Ah lá, chegou no 79 e já começou a deixar uma rejeição.
Então, ó, ele ainda está tecnicamente falando no gráfico diário, ele ainda está numa bearish trend, numa tendência de baixa. Ó, cadê a setinha aqui? Olha aqui. Viu? Ele ainda está numa tendência de baixa, pessoal. Apesar do gráfico mensal, lá, o Nasdaq sempre sobe, mas aqui, ó, a gente começou essa bearish trend. Então, o que que eu tenho que esperar agora? Opa, mensal. Ai, gente, era para estar travado. Ah, tá. Não joguei dentro do mensal, perdão. Então, ó, pode ser que ele rompa, né, agora isso e continue depois essa tendência que ele tava de alta, mas vamos aguardar, é o que eu falei, ó, ele tá dentro desse order block diário, tem essa regiãozinha aqui para ele capturar, então primeira coisa é esperar ele capturar isso ou chegar aqui nesse preço justo. Ó, a gente tem um monte de região de ineficiência aqui embaixo. Olha aqui, eu tenho um volume imbalance diário. Vocês sabem que eu sempre falo que isso aqui é imã de preço. Ó, volume imbalance do diário, um pouquinho abaixo desse inverse fair value, do consequente encroachment do inverse fair value gap. Aqui, gente, o que que eu falo? Ele tá, se for para reverter, essa é a região de reversão, tá? No máximo, ele capturar isso e depois continuar na tendência de queda dele. Ou pode ser que também ele faça isso daqui, tá? O mais importante é ele estar numa região de reversão. Eu vou começar a esperar alguns indicativos de reversão aqui. Porém, os meus alvos, cara, é muito louco. Não dá para usar esses alvos tão grande aqui ainda, porque pode ser que aqui ele capture isso, só faça a correção para depois subir. Você viu, é sempre complicado, gente. Não tem como falar, ah, é simples. Você viu, pá, pá, bateu ali, a gente já comprou, já vendeu. Por isso que eu vou trabalhando com probabilidade, eu opero o time frame bem curtinho, sabe? Meus alvos não ser... Fica longo num minuto, nos 3 minutos, meus alvos são longos. Mas na hora que eu jogo aqui para um diário, para um 4 horas, eu não busco os topos e os fundos, sabe? Eu prefiro garantir ali minhas entradas rapidinho, não ficar com uma exposição muito grande ao mercado, do que ficar muito tempo posicionado. E eu tô sempre em dúvida o tempo todo. Não vou esconder, não tô aqui pra cagar regra, pra falar, ah, sou bonzão, viu? Chegou na região que eu falei, pá. Então tô sempre pensando em probabilidades, gente. Então o que que eu tenho? Tô esperando essa região de liquidez aqui, ele capturar essa região de liquidez, faz sentido, olha aqui. Eu tenho esse fair value gap, que ele já chegou uma vez, pode ser que ele trava ali, então liquida essa galera aqui para depois cair, pode ser que ele liquida isso, continua a tendência de alta, porém o que eu vou esperar? Região de liquidez, capturou essa liquidez, eu começo a esperar ele quebrar a estrutura para o lado contrário, para eu poder operar pelo menos até uma região de ineficiência. Ó, gente, pro diário, é isso daqui que eu tenho. É isso daqui. Pá. Deletar essa linha. Pá. 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 Então, tudo isso daqui, diário. Por 4 horas. Olha como é que já começa a ficar feio aqui o tanto de coisa que eu tenho. Por 4 horas, ó, eu vou manter isso daqui como região premium discount. Então aqui, ó, é uma região que eu só quero buscar venda. Não tô buscando compra por enquanto. Enquanto ele não... compra pra mim só se ele, antes de capturar essa liquidez, gente, voltar aqui pra baixo, sabe? Pegar essa mínima aqui desse inverse fair value gap, a mínima desse breaker block. Aí eu busco uma compra pra ele buscar ali nesse buy side liquidity. Mas até então eu tô numa região buscando venda. Porém, olha aqui, ó, tem esses topinhos pra capturar. Às vezes, então, fica justo esperar ele capturar esses topinhos antes de fazer qualquer tipo de operação. Porque olha aqui, ó, a esticadona que ele tá dando nos últimos dias. Esses últimos dias, cara, levei muito ferro, tá? Levei muito ferro aqui no NAS. Não vou mentir pra vocês, não. Por isso que eu gosto de compartilhar isso daqui com vocês. Vocês estão vendo que eu erro também, sabe? Eu tava com a tendência bearish.
Pra mim, ele ainda tá numa região de reversão de preço, sabe? Pra mim era isso daqui, eu tava esperando ele capturar estopim e começar a reversão. Eu levei vários ferros aqui porque eu comecei a semana enviesado e eu continuo enviesado e é o meu jeito que eu opero. Então tem semanas que dá muito bom e tem semanas, obviamente, como todos os traders do mundo, tem semanas muito ruins. E aqui, ó, a gente pode ver, ó, mesma coisa, gente. Isso aqui é muito importante. Market Maker by Model, tá? Market Maker by Model, Smart Money Reversal. Olha lá que eu falei, pá, ele swipa e já começa, sabe? Para depois ele acumular. Aqui o que que eu tenho? Uma acumulação inicial. Aqui a acumulação inicial. Aqui uma reacumulação. Isso daqui eu acho que eu falei no Discord para vocês. Como tinha essa reacumulação, que eu tava esperando ele swipar aqui, acumular aqui também para depois ele continuar. Então faz muito sentido ele capturar essa liquidez aqui em cima dessa acumulação inicial, tá? Por mais que ele esteja travado aqui dentro desse order block, faz muito sentido ele capturar essa liquidez aqui, a máxima dessa acumulação inicial, porque olha aqui, ó, ele tá num market maker buy model. Deletar isso daqui. Deletar isso daqui. Então, ele tá dentro de um order block junto com o inverso, perto de um inverso fair value gap, gente. Tá louco? Vamos esperar. Vamos esperar. Ver o que vai acontecer. Hoje é domingo ainda. Vamos ver o que acontece na sessão de Londres, né? Depois da abertura do mercado. O mercado ainda não abriu. Falta lá, mercado fechado. Quanto tempo? O mercado abre em 5 horas e 39 minutos. Lembrando, tá, gente? O TC é menos 5 agora, tá? Nova York. Então é isso, gente. É isso que eu tenho aqui para vocês. Eu analisei aqui os ativos que eu opero, tá? Não vou ficar analisando as coisas exóticas, porque eu não opero, igual eu falei com vocês. Eu tenho até dificuldade de abrir um gráfico aí que eu não sei o que aconteceu. Prefiro analisar aquilo que eu tô um pouquinho mais acostumado. Fechou, galera? Então é isso daí, 1 horinha de vídeo. Se você viu até agora e esse conteúdo foi legal para você de alguma forma, foi relevante, dá aquela moral, beleza? Eu, assim, não é porque eu tô fazendo não, gente, mas eu acho esses vídeos de análise de ativo mais importante do que se eu fosse dar um curso, sabe? Porque que vocês estão acompanhando de fato o que eu tô fazendo. E durante a semana, vocês podem ver que todas as minhas operações ali, gente, lembra? Marquei domingo, olha, por isso que eu operei essas operações que eu peguei. Por que que eu peguei essa operação? Olha lá, ele travou nessa mínima, começou a quebrar a estrutura. O que que eu fiz? Meu alvo foi até aqui, ó, fechar essa ineficiência. Viu? Em 4 horas parece pequenininho, gente, mas olha aqui, se eu pôr em 3 minutos... Olha o tamanho que é essa operação, gente. Olha aqui o tamanho que fica essa operação, sabe? Quando a gente joga em low time frame, olha lá. Pega a mínima, quebra a estrutura, fecha essa ineficiência de 4 horas. Então é isso que eu faço todo santo dia. Muitos dias dá errado? Sim, muitos dias dá errado. No mercado a gente vai mais perder do que ganhar. Perder que eu falo em números de acertar a operação. Provavelmente sim, seu win rate vai ser maior do que seu loss, né? Vai ser a taxa de loss geralmente vai ser maior do que seu win rate, por isso que a gente trabalha um risco retorno para no final das contas acabar compensando e sair lucrativo. Beleza? Então não tenho vergonha de falar que os últimos tempos aí eu levei essas pernadonas aqui, gente, eu me ferrei bastante. Esses últimos dias não foi legal para mim. Peguei muita operação positiva? Sim, gente, mas eu peguei muito loss também. Então é isso, gente. Não tem que esconder nada de ninguém, tá? Quem quiser acompanhar, tamo aí. Entra lá no Discord, me segue nas redes sociais. Abraços.